Good morning! Olha, segunda-feira, dia 23 de julho, creio eu, se não estou aqui errado, deixe-me lá consultar a agenda. 23 de julho do ano da graça de 2018. Esta é a cor do dinheiro, de segunda-feira logo às 8 da manhã. Eu sei que segunda-feira é um dia tramado, não é? Sobretudo porque as pessoas vêm mal habituadas do fim de semana, para não falar daqueles que já são uma grande percentagem que estão de férias no final de julho. E eu, enquanto faço aqui esta introdução, Hélio Gaspar diz-me que está tudo bem com som e imagem, então vamos a isto, porque a agenda não é fácil, não é nada pequena. Olha, primeiro ponto, ouvi dizer que naquele festival boom do fim de semana, aquele festival boom, ainda não sei muito bem o que aquilo é, que a polícia ia certificar a qualidade das drogas que havia ali. Estão a ver aquela coisa de ó, seu guarda, chega aqui só a favor, veja aqui se este tacho que eu tenho é de qualidade. Ou então, veja lá se aqui as seringas estão esterilizadas. Enfim, isto é, parece, estou a gozar obviamente, mas é uma coisa muito séria. Mas parece que hoje em dia vale tudo, não é? Primeira conversa. A segunda, para o secretário de Estado das... não sei o que é aquilo. É Oliveira Martins. Deixa-me lá ver, descobrir qual é que é a Secretaria de Estado. É aquela que tutela o CTT. É que hoje em dia muda tudo, os nomes mudam tudo. Antigamente era Secretaria de Estado das Obras Públicas e não sei o quê. Hoje em dia é Secretaria de Estado das Infraestruturas. Pronto, assim é que é. O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, que a falar do CTT, como sabe, tem estado muito na berra nos últimos tempos, diz assim: nacionalizar não está no horizonte, mas não toleramos incompetência. Ou seja, olha, a gente não vai fazer isto, mas atenção que a gente não vai tolerar que isto corra mal. Bom, eu compreendo que o Governo esteja chateado com uma série de empresas que foram privatizadas, sobretudo aquelas onde eles não mandam, não é? Na TAP, pelos vistos, conseguiu fazer a reversão daquilo. Nos transportes públicos metropolitanos de Lisboa e Porto, também conseguiu fazer a reversão daquela brincadeira. Mas olha, está agastado com a ANA, está agastado com o CTT e não sei quantos. Eu sou insuspeito de estar aqui a fazer fretes ao CTT, porque não lhes devo nada, nem faço frete nenhum, mas uma coisa é certa, a empresa está privatizada e, portanto, vir aqui com este tipo de ameaças, não sei das quantas, há uma coisa que me faz impressão. É que o regulador deste setor não é o Governo, não é? As comunicações, as telecomunicações têm um regulador. Ora, quando a gente abre a economia, e quando a gente abre a economia à iniciativa privada, e quando a gente põe os privados a gerirem, como em qualquer economia, é preciso criar um regulador e dizer assim, olha, quem vai disciplinar isto agora, olha, na aviação, nos aeroportos é o INAC, nas comunicações é a ANACOM, portanto, é isto que nós temos de estar atentos. Ora, quem tem que tomar conta disto chama-se regulador, não é o Governo. Estes meninos, não é? Têm aqueles tiques de que o Estado tem que mandar em tudo. Está a ver? Aquele complexo bem português que vem de há décadas, que curiosamente não é de esquerda apenas. É uma coisa que vem do Dr. Salazar. Aliás, esta esquerda tem muito do Dr. Salazar. Esta coisa bafienta que acharem que podem meter a mão em tudo e que mandam em tudo e que se não mandam ameaçam e com ameaças depois vão lá. Isto é uma perfeita estupidez. Mas pronto, é estranho que um rapaz de 40 e poucos anos, não é, de uma nova geração, não perceba estas coisas. Não é? Ou então percebe e faz figura de parvo. Mas enfim, não tem outra maneira de estar a designar este tipo de comportamento. Bom, terceiro ponto do período de ordem do dia, lei do alojamento local. Como sabem, eu tenho falado aqui disto na última semana e tenho zurzido forte e feio nesta lei. No fim de semana, o Diário de Notícias dizia que não agrada a ninguém. Olha, não agrada à malta que faz alojamento local, não agrada às autarquias, não agrada à Associação dos Inquilinos, não agrada a ninguém. Eu acho que era preciso dar um prémio a este governo. Porque um governo que anda meses com esta conversa na ponta da língua, não é? Pressionado por trás pelos seus do Bloco de Esquerda e do PCP, e ao fim de meses consegue fazer uma lei tão má, tão mal parida do ponto de vista do conteúdo, da forma e inclusive do facto de não satisfazer nenhum dos lobbies ou das corporações desse setor, eu acho que é obra. E acho que é bater as palmas ao Governo, percebe? Porque é muito difícil conseguir fazer tão mal. E já agora aproveito, a propósito do alojamento local,
O Fernando Medina, Presidente da Câmara, diz que, bom, agora criaram a ilusão de que condomínio tem poder. Porquê? Porque, como sabe, a lei prevê que se mais de 50% dos condóminos disser que não, em termos de permilagem do edifício, disser que não querem alojamento local, não há alojamento local. E Fernando Medina, que também critica a lei, acho muito bem, eu aqui estou inteiramente de acordo com ele, diz assim, bom, isto não é verdade. O condomínio pode decidir no seu livre-arbítrio, mas a Câmara terá de ter um regulamento muito claro para não criar ali uma fonte de litigância. E agora atenção a este ponto. Atenção, muita atenção a este ponto. Se eu fecho um alojamento local sem um fundamento, tenho, e bem, uma ação em tribunal. Disse isto Medina ao Diário Notícias. Salve, ó Medina, assim como eu critiquei na semana passada, ou há 2 semanas, por disparates sobre adiamentos de investimentos em Portugal, quando não tínhamos dinheiro, porque o governo que ele pertenceu levou o país à bancarrota, eu aqui tenho que lhe bater palmas. É que o Fernando Medina tem toda a razão. Repara uma coisa, a lei como está feita é um aborto. Não tem outra forma de designar, é um aborto. É da coisa mais mal parida, desculpa-me a expressão, que eu já vi nos últimos tempos. E repara uma coisa, imagine só que uma Câmara ou alguém feche um alojamento local. E por dar cá aquela palha. E o que é que vai acontecer? Só porque um condomínio disse que não sei das quantas. Bom, imagine só se uma destas pessoas, uma destas empresas, como sabe, há empresas a gerirem alojamento local hoje em dia, imagine só se alguém põe uma ação em tribunal e uma ação com fundamento. Olha, a Câmara de Lisboa acabou de ser condenada a pagar 96 milhões de euros a uma família, por causa de uma má utilização, uma incorreta utilização de um terreno que terá sido doado ao município e não sei das quantas. Está a ver? Ou seja, isto é uma fonte de conflitos. Conflitos entre condóminos, é uma fonte de conflitos com a Câmara, é uma fonte de conflitos com a Associação de Proprietários. É uma vergonha. Sinceramente, acho inacreditável como é que até agora nenhum deputado disse vamos lá, voltar, mas é atrás, que é para rever esta marmelada toda que nós votámos, que isto é uma porcaria que não tem qualquer sentido. Bom, então vamos lá à conversa de hoje, porque a conversa de hoje, em termos de agenda, também é longa. E começa pela entrevista do Sr. Ministro das Finanças hoje ao Jornal Público. Eu não li a entrevista ainda em detalhe e, portanto, vou reservar-me uma opinião sobre isto para a edição da manhã. E eu já vou falar da edição da manhã, que tem uma particularidade que eu gostava de chamar a sua atenção. Bom, o que é que essencialmente o Sr. Ministro das Finanças diz? Vai à origem dos conflitos que nas últimas semanas temos tido na sociedade portuguesa, nomeadamente com os professores. E aquilo que é a manchete que o Público faz, que me parece uma manchete muito feliz, diz assim, olha, aqui está, eu sei que não se vê bem, mas enfim, acho que agora se está a ver bem. Professoras, o Orçamento do Estado é para todos os portugueses, diz o Ministro das Finanças. Ele diz que não será a luta dos professores, entre aspas, a pôr em risco o que foi conseguido. E o que é que foi conseguido? Aqui, os bons resultados, deixe-me só acertar aqui, uma coisa que já percebi que há aqui pessoas a reclamarem. Bom, assim acho que está melhor. Bom, o que é que já foi conseguido? Alguma estabilidade orçamental, ou seja, o déficit em queda. E como sabe, esta luta dos professores, a que depois se vai juntar funcionários judiciais, funcionários de segurança, não sei das quantas, das forças de segurança, pode pôr em causa esse equilíbrio. E o que o Ministro vem dizer aqui é, olha, vocês podem lutar o que quiserem, podem dizer o que quiserem, mas reparem uma coisa, isto vai obedecer a uma coisa, que é, eu não posso pôr em causa o equilíbrio orçamental. Porque nós temos um problema de sustentabilidade de contas públicas que se reflete em déficits elevados e depois, posteriormente, em complicações com aquilo que é a dívida do Estado. Bom, como já percebeu, isto vai dar origem a um conflito. E vai acentuar um conflito que neste momento separa o governo dos sindicatos de professores. E como sabe, já vamos falar nisto no quinto ponto, esse conflito teve mais um episódio no final da semana passada. Bom, mas aqui o que interessa relevar é isto. Repare, o Ministro das Finanças diz assim, meus senhores, podem berrar o que quiserem, podem protestar o que quiserem, podem fazer o que quiserem. Nós já cedemos até onde podemos ceder, mas não, porque isto vai pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. Bom, os Ministros das Finanças, quando falam assim, a minha experiência de 30 anos no jornalismo económico mostra-me isto, é que quando acontece, ou melhor, eles só fazem estas coisas quando têm as costas muito quentes. E as costas muito quentes é o apoio do Sr. Primeiro-Ministro por trás. Ou seja, nenhum dos Ministros das Finanças se atravessa com estas coisas sem ter um forte apoio do Sr. Primeiro-Ministro por trás. E, portanto, a conversa aqui é, isto é Mário Centeno a falar, ou é Mário Centeno, ou melhor, ou é António Costa a falar por interposta pessoa. Eu não tenho dúvida que é a segunda hipótese. Agora, a questão é perceber qual é o alcance disto.
Estes senhores estão aqui a fazer um fim-capé só para mostrarem que não querem ficar sem mal na pintura. Estão aqui a fazer um fim-capé porque querem mesmo uma guerra com os professores. Estão aqui a fazer um fim-capé porque querem ter aquela comissão nomeada, como sabe, quer ter tudo pronto até setembro. Bom, eu acho que as próximas semanas vão ser claras, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Nenhum, por mais, está a ver, a Tarzan que faça qualquer uma das partes, há uma coisa que eu sei. Nenhum governo ganha eleições contra a função pública. A função pública tem no seu conjunto 132 mil professores. Eu sei que nem todos deles estão a favor disto, mas tenho a certeza que a ampliação que isto faz pelos Mários Nogueiras e companhia deste país, infelizmente é uma cambada e um lobby brutal, tenho a certeza que os professores aqui têm muito mais força do que tem o governo. Porquê? Porque o governo tem medo. Este, como tem os anteriores. Como tiveram os anteriores. E o governo tem medo, porquê? Porque, e este é que é o ponto base, sabe que se tiver um conflito com uma parte significativa da função pública, não tem maioria absoluta. Ora, a maioria absoluta é a volúpia de António Costa. Como se percebeu na semana passada, por aquela sondagem que aponta o PS muito próximo, outra vez, da maioria absoluta. Portanto, estou convencido que isto não é uma guerra que não vai ser ganha pelo governo, pese embora aquelas figuras que andam a ser feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro e, neste caso, pelo Sr. Ministro das Finanças. Mas, enfim, como eu costumo dizer nestas matérias, se eu me enganar, aqui estarei para pedir desculpa. Bom, segundo ponto desta conversa, o Expresso, no fim de semana, trazia uma informação muito interessante. O Banco de Portugal concluiu aquele processo contra várias entidades, nomeadamente contra a KPMG e também contra Ricardo Salgado. A KPMG era o auditor do BES, vários anos antes, aliás, da sua ida à falência. E o Banco de Portugal diz que a KPMG mentiu. Repare, não diz houve aqui um problema de informação. A expressão que o Banco de Portugal utiliza é mentiu. E aponta o dedo a várias pessoas, inclusive ao Country Manager de Portugal, um senhor chamado Sikander Sattar. Bom, há uma pergunta que eu tenho para deixar aqui. Quer dizer, o BES faliu em 2014. O processo que arrastou o banco pela lama já tinha começado antes. Você desse lado deve estar a fazer a mesma pergunta que eu. Então ainda não há condenações? O Expresso fala no seu artigo em multas que podem ir de 500 mil a 2,5 milhões de euros. Pergunta, ainda não há condenações? Ainda não foi exercida esta história das multas? Não há mais nenhum processo em tribunal que esteja concluído à volta desta questão? Está a ver como é que funciona a justiça portuguesa? Bom. Mas o mesmo Expresso, e é o ponto seguinte, salvo erro, o terceiro ponto, o Banco Central diz também, refere a esse artigo, que nas últimas semanas, antes da falência do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado fez voar cerca de 3 mil milhões de euros. Eu, de todos os comentários que já fiz aqui desde agosto de 2014, tinha dito que tinham voado 1.500 milhões de euros, que na altura era o valor apurado pelo Banco de Portugal. Afinal, pequei por defeito. Fez voar 3 mil milhões de euros. E nesses 3 mil milhões de euros estava dinheiro que o Banco de Portugal tinha obrigado o BES a provisionar para fazer face às responsabilidades do papel comercial. Novamente, quem está desse lado deve estar a fazer uma pergunta. Então, não há ninguém na prisa? Não há ninguém processado judicialmente com processo concluído sobre gestão ruinosa, danosa, criminosa? Não há. Já agora o senhor que cita o Papa Francisco, que vai à missa aos domingos, continua por aí a viver tranquilamente, sem chatices, sem problemas, sem nada. Aliás, viu-se a figura, porque em matéria de impunidade, viu-se a figura que fez Manuel Pinho na semana passada no Parlamento. Bom, são estas questões que vale a pena relevar neste país. É que, depois destes casos, é impossível não dizer uma coisa tão simples quanto esta. Onde é que está a justiça? Será que a justiça funciona? Já estamos em 2018. Percebeu? Já estamos em 2018, são 4 anos. Lembra-se o que aconteceu nos Estados Unidos com o caso Madoff? Ao fim do ano e meio ele estava na prisão com uma pena de prisão de 150 anos. Caso Madoff. Muito mais grave do que isto que sucedeu em Portugal. É a forma como funciona a justiça portuguesa. Bom, quarto ponto,
no fim de semana, falei com algumas pessoas da área política, nomeadamente do próprio Partido Socialista. E parece que o Dr. Manuel Pinho, naquela audição que foi hoje no Parlamento na semana passada, aliás, que foi responder no Parlamento na semana passada, terá negociado previamente com o conjunto de deputados, ainda não percebi muito bem quem, mas já percebi que uma parte deles foi mesmo do Partido Socialista, que iria ao Parlamento. Aceitava ir ao Parlamento, mas o que não aceitava era responder a certas questões. Ou seja, stick to the plan, e o plan era um corredor muito estreito. Daí aquela coisa de ele ter dito, Sr. Deputado, é claro que eu várias vezes a responder, é claro que eu recebi, não sei das, mas eu não vim aqui para falar disso, eu vim aqui para falar de outras coisas. Bom, ele fez o papel dele, que eu acho lamentável, sobretudo da forma, como já expliquei aqui na semana passada, a forma lamentável como ele falou, a arrogância, os pontapés por baixo da carteira que deu aos deputados. Mas enfim, mas também eles puseram a jeito. Mas este é que é o ponto, é que os deputados puseram-se a jeito. Se esta informação que eu recebi no fim de semana estiver correta, ou seja, que os deputados aceitaram que ele não falasse de certas matérias para ir ao Parlamento, a pergunta que fica é, então, mas porquê é que aceitaram isso? Então qual era o objetivo de levar Manuel Pinho ao Parlamento? Era só para poderem dizer que não obstruíram a sua ida ao Parlamento? Os deputados do Partido Socialista? O Partido Socialista está entalado até aqui com Sócrates e Manuel Pinho, com coisas muito desagradáveis que se passaram quando estes senhores foram governantes. Sintomaticamente, José Sócrates veio defender Manuel Pinho no fim de semana. Olha, eu também, se tivesse o rabinho preso daquela maneira, também se calhar vinha defender tudo e mais alguma coisa, não é? Mas pronto, repare neste pormenor. Os deputados sujeitaram-se a que Manuel Pinho fosse lá fazer aquela figura e que ele ditasse as regras do jogo. O Parlamento, a Casa da Democracia, os tipos que eu elegi, que eu ajudei a eleger para estarem ali, aceitaram isto? Nossa Senhora, que figura, a avaliar pela informação, pela veracidade da informação, que figura fez o Parlamento nesta matéria. E já agora, os partidos de oposição que às vezes pegam em coisas inacreditáveis para chatear o Governo, e o Partido Socialista e o resto da malta, da coligação, olha, não acham que isto era matéria relevante para se atirarem e irem buscar como tema de motivo da oposição? Se calhar não dormir. Bom, último ponto desta conversa, eu disse que ia voltar aos professores. O Governo, através da Secretária de Estado, a Sra. Leitão, enviou um ofício lá, deixando uma ordem aos professores a dizer assim, ninguém vai de férias sem entregar as notas. Bom, foi um sururu. Catarina Martins atirou-se ao ar. A Catarina Martins atirou-se ao ar tudo e mais alguma coisa também. Aquilo é o jeito do teatro, está a ver, do palco. Dá-se um pinote com o mortal encarpado, não sei o quê, e cai-se de pé. Nem sempre se cai de pé, mas ela faz de conta que cai de pé. Mas pronto, a Catarina Martins, a malta do PCP, o pessoal da FENPROF, o pessoal dessa coisa chamada STOP, o novo sindicato de professores. Aquilo é uma cambada de lobbies que até faz impressão. Mas este é mais um, mas pronto. Que não sei, que não pensei em pensar, prepotência, não sei das coisas. Bom, isto é muito bem feita para o Governo. Percebe? Eu, sinceramente, acho que os professores, os sindicatos, dão um pau nas costas. Os sindicatos de professores precisam de um pau nas costas. O Governo é que andou a dormir com eles. Andou-lhes a afagar o lombo, perdoem-me a expressão, e agora está a levar. Mas há aqui uma coisa que eu quero dizer. Eu até acho que o Governo tem razão. Mas agora a questão é esta. Estes senhores do STOP e outros já disseram que não vão fazer, vão mesmo de férias. E agora a pergunta que fica é, espera aí, se os professores forem de férias não entregarem as notas, o que é que faz o Governo? Bom, eu vou-lhe dizer o que é que vai, obriga a lei. A lei obriga a pôr um processo disciplinar a esta malta. Bom, eles depois podem se defender, ir ao Supremo Tribunal Administrativo, ou ao Tribunal Administrativo, ou de aba 4, depois refutar isto. Mas a lei obriga a que se ponha um processo disciplinar a quem não respeite regras, nomeadamente estas. Bom, eu vou-lhe deixar uma pergunta. Você o que é que acha que vai acontecer se esta malta for de férias e não entregar as notas? Acha que o Governo vai levantar um processo disciplinar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que é que você acha que vai acontecer se esse processo disciplinar for levantado? Então eu vou-lhe dar resposta às duas. Primeiro, não acredito. A segunda pergunta é esta. Mesmo que se levante um processo disciplinar, faça um favor. Vai investigar todos os processos disciplinares levantados a professores ou sindicatos nos últimos anos em questões parecidas com esta. E depois diga-me qual é que foi a decisão. Está a ver porque é que eu lhe disse no início desta conversa que os sindicatos e os professores vão ganhar esta guerra? E vou-lhe dizer mais. Esta guerra com os sindicatos e professores só se ganha no dia em que houver um governo com as coisas no sítio, percebe? Que diga assim, não! E agora façam lá as greves que quiserem,
prejudiquem o que vocês quiserem, nem que fiquem meses. Eu garanto-lhe uma coisa, ao fim de 3 meses, os professores voltavam para o seu trabalho porque não tinham que comer. Está a perceber? Este é que é o ponto. Enquanto não houver um governo que faça isto, caput. Bom, eu disse-lhe há bocadinho que a edição da manhã vai ter aqui uma particularidade, e vai ter. Eu não sei ainda a que horas é que vou fazer a emissão da manhã. E por uma razão muito simples. Vou voar esta noite, fazer um voo intercontinental de 10 horas. E, portanto, eu espero estar a chegar a Maputo às 7 da manhã e, portanto, poder fazer o programa a essa hora. Mas se houver alguma alteração da hora, olha, eu sinto muito, peço imensa desculpa, isto é trabalho, não posso falhar. E, portanto, logo que se chegar a Maputo, quando eu sair do aeroporto, tentarei fazer o programa. E, portanto, conto consigo amanhã, às 8 da manhã, como sempre. Já sabe que acordou dinheiro. Nesta versão matinal, não tem férias. O Think Tank há de férias, o Pontapé de Canto também há de férias, mas o Think Tank daquilo que é o comentário matinal e aquilo que são as entrevistas e também um bocadinho o Deus on Wheels não tem férias. Portanto, conto consigo amanhã de manhã, provavelmente a partir de Maputo, logo às 8 da manhã. Fico por aí, obrigado por este início de semana na sua companhia e para o final vou mesmo pedir-lhe só para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8. Com licença.